Boa noite. Deixa eu ligar aqui meu cronômetro, para não judiar muito de vocês. Tudo bem com vocês? Talvez a minha voz vai estar meio falha hoje, nós gastamos tudo que a gente tinha no retiro lá. Tiramos todo o suco de voz que a gente podia. Mas foi uma bênção, foi um tempo maravilhoso e alguns que estão aqui puderam estar junto lá e foi um tempo sobrenatural. Essa noite eu queria compartilhar, não podia dizer assim, dar sequência, mas continuar falando sobre o tema que o pastor Rideu vem trazendo junto com o pastor Arno, que é falando sobre propósito, sobre aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E quando me veio essa mensagem, eu perguntei para o Rideu, ele pediu para mim, perguntou se eu podia trazer a mensagem hoje, e eu falei para ele, você quer algum tema específico? Geralmente eu já pergunto isso, que a pessoa fale, não, fique livre. E quem me conhece de perto sabe que se me direcionar demais, assim, não vai dar muito certo. Mas o Rideu falou, não, cara, fique livre, prega aquilo que o Espírito Santo ministrar no teu coração. E quando eu fui orar, para minha surpresa, veio uma sequência dos temas que já tem acontecido, que é falar sobre propósito. E eu busquei em Deus, entendeu? Deus, o que eu posso compartilhar sobre propósito, Até que ponto eu consegui descobrir hoje qual que é o meu propósito? Porque na minha cabeça pequena, sempre para você falar sobre um assunto, você tem que dominar ele primeiro, Então, primeiro você desenvolve aquilo, treina bastante, depois você começa a falar sobre ele. E o Espírito Santo me ministrou para que eu pudesse continuar falando sobre propósito. E eu lembrei de algumas vezes em que eu sentei com o pastor Arno e eu chegava para ele assim, era muito... eu ficava chorando para ele, falava, pastor, me ajude a identificar meu propósito, me ajude a me encaminhar, a me direcionar. E o pastor Arno sempre, meu filho, vamos buscar em Deus, Vamos buscar em Deus. Ele falava, Fer, vamos buscar em Deus, vamos entender aquilo que Deus tem através daquilo que você já vem sido colocado para fazer. Isso sempre foi um alento para mim. E por algumas vezes eu fui achando alguns pontos que Deus tem colocado para a minha vida. Um ponto bem claro para mim, já faz alguns anos, e eu tinha uma palavra sobre isso, que era, quando eu cheguei eu era muito alternativo para a igreja, digamos assim, Em alguns momentos Deus falava, eu vou te usar como um agente de transformação dentro dessa casa. E eu era um piá quando eu cheguei aqui, eu não entendia muito aquela palavra, e hoje eu posso realmente servir nessa casa e fazer a diferença para algumas pessoas, para que elas caminhem ao meu redor. E isso foi um propósito, algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero te usar dentro dessa casa para trazer transformação. Seja na área do louvor, seja na área do cuidado com pessoas, seja na área da palavra, enfim, aonde quer que o Senhor tem me levado. Uma das maiores questões para nós cristãos, é qual o nosso propósito. Nossos pastores, como eu disse, têm falado bastante sobre propósito, sobre direção, sobre o ouvir, sobre obedecer a Deus. Mas pode ser que você mesmo buscando, ouvindo essas mensagens, todo domingo estão ouvindo sobre propósito, mesmo ouvindo isso, pode ser que você não tenha claro aquilo que Deus tem para você. Pode ser que a gente fique naquela dúvida, eu não tenho clareza daquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. E eu admito aqui perante vocês que para mim também isso é uma realidade. Às vezes um propósito definitivo, sabe quando a gente se converte a Deus, a gente começa a buscar, Deus, onde é que o Senhor quer me levar? A gente pinta um alvo bem pequenininho lá na frente, assim, como se a gente tivesse uma meta escrita lá, e a gente fala, Deus, eu quero enxergar aquela meta que está naquele ponto. E muitas vezes a gente não consegue ver. Muitas vezes a gente não consegue compreender e entender o que é que Deus está nos direcionando. E eu me encontro nessa, assim como vocês. Deixa eu virar aqui meu tablet. Aí. E aqui, eu queria, quando se fala em propósito, quando eu estava orando e buscando, me veio duas situações, que a gente pode chamar de dois caminhos. Quando eu pensei num tema para essa mensagem, me veio essa palavra caminho. O que nós vamos construir até o propósito. Então, se você quiser anotar, se você gosta de anotar, seria o caminho até o propósito. O caminho que percorremos até o nosso propósito.
E aqui a gente pode traçar dois deles. O primeiro, isso ao meu ver, o primeiro, ele é o propósito geral, é um propósito comum a todos. É um propósito que eu e você temos enquanto cristãos mesmo. Quando nós nos convertemos, nós temos propósitos definidos para nós, está escrito. Coisas que Deus nos chamou a fazer, coisas que Deus nos deu como, nos delegou inclusive algumas coisas. Jesus nos delegou algumas coisas para mim e para você. E quando nós entendemos a verdade de Jesus Cristo no nosso coração, esse propósito torna parte da nossa vida. Para mim, para você, para qualquer um que entra nessa família debaixo do senhorio de Jesus. Então seriam esses dois caminhos. Esse seria o primeiro, né? O segundo eu já converso com vocês. O segundo seria o propósito específico, desculpa, que é, além desse que todo mundo tem um propósito em comum quando se converte a Deus, quando se converte a Jesus Cristo, nós também temos preparados para nós um propósito específico, algo que Deus já separou para cada um de nós, algo que Deus já preparou de antemão para que nós pudéssemos servir na casa dEle, para que nós pudéssemos servir ao reino, para que nós pudéssemos fazer diferença, certo? O propósito na vida do cristão, ele tem tudo a ver com o serviço. O propósito na vida do cristão, ele tem tudo a ver com o serviço. Então, ele sempre vai refletir algo para Deus, mas ele sempre vai espelhar nos nossos irmãos. Então, eu sou chamado a servir. Então, esse propósito, existe alguma coisa que Deus preparou para você fazer, meu irmão? Só para você fazer. E mesmo que seja uma coisa que mais de uma pessoa faz, o jeito que você vai fazer é diferente. E Ele separou para você. Eu queria ler com vocês, que eu queria traçar 4 pontos que eu entendo como esse propósito específico, propósito comum a todos. E eles são vários, na verdade, mas eu queria falar só sobre 4 para não me alongar demais. Lá em 1 Coríntios 10, 31, fala assim, eu vou falando aqui os versículos, se você quiser anotar, eu vou lendo para vocês todos os versículos, tá bom? Eu também não passei a projeção, e eu vou ler para vocês, daí se quiserem só anotar a referência, a gente vai indo junto. 1 Coríntios 10, 31, fala assim, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Efésios 1:11. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, o primeiro ponto para mim que veio, de um ponto geral, que é para mim e para você, meu irmão, nós somos chamados a glorificar a Deus. A nossa vida, o nosso propósito, enquanto os filhos de Deus, nós somos chamados a glorificar o nosso Pai. Glorificar, como a palavra fala ali em 1 Coríntios 10, 31, que tudo, ele fala aqui, quer que vocês comam, bebam, quer façam qualquer coisa, ou ele quer dizer com isso que, nas coisas mais simples, todo mundo come aqui todo dia, não é verdade? Salvo quando a gente faz um jejumzinho de 24 horas ali, mas no geral, todos os dias nós estamos comendo. Beber água nem se fala, né? Todos nós bebemos, tomamos água, ingerimos água. E aqui fala, tudo, quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, nas coisas mais simples nós somos chamados a glorificar a Deus. No meu caminhar, no meu andar, no meu trabalho, na minha faculdade, dentro da minha própria casa, em tudo que eu faço eu sou chamado a glorificar a Deus. A minha vida, ela tem que refletir a glória de Deus. Nós somos chamados a ministrar as pessoas ao nosso redor, transmitindo a glória de Deus, glorificando a Deus, dando a Ele toda a glória. Eu sempre brincava, quando eu trazia testemunho, eu lembro que eu trazia testemunho, às vezes a gente ia tocar em algum lugar, ou até mesmo pregar, e as pessoas vêm, né? Nossa, que massa a sua pregação, nossa, como você cantou bem hoje, nossa, que unção. E aquilo eu sempre tive bem claro sobre aquilo, não segura para você essa glória pertence a Deus. Porque tudo que eu faço segundo a palavra, então se eu como, se eu bebo, se eu toco, se eu prego, tudo é para a glória dele. Então glorifique a Deus nas pequenas coisas, no seu dia a dia. O segundo ponto, Mateus 22, 36 fala assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração,
com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Propósito comum, amar a Deus. Todos nós somos chamados a amar a Deus. Todos nós somos chamados a buscar intimidade com Deus, a derramar o nosso amor para com Ele. Quando eu e você, nós fomos acolhidos debaixo da nova aliança, através de Jesus Cristo, o nosso primeiro mandamento, Jesus ensinou: ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus, se dedique a Ele. Aqui fala muito sobre não dividir o seu coração. A maneira como a gente para de amar a Deus, muitas vezes, é como a gente começa a dar atenção para outras coisas. Quando a gente começa a agir na idolatria. E nós somos chamados a ser povo único e exclusivamente do Senhor Jesus. Amém? Deus chamou a mim e a você para termos relacionamento com Ele. Então cultive no seu dia a dia o amor a Deus. E como que você cultiva isso? Nós temos aprendido que o amor, ele não é um sentimento que ele brota dentro de nós e simplesmente sai com sorrisinhos e suspiros. Não, eu amo a Deus através da minha palavra, através do meu entendimento. E se você tem dificuldade em entender isso, o que você faz, irmão? Declara dia após dia: eu amo a Deus. Senhor, eu te amo. Declara isso, vai falando até que aquilo vire uma verdade na sua vida, até que aquilo crave no seu coração: eu amo ao Senhor. Esse propósito é para todos nós. Todos nós somos chamados a amar a Deus assim como Ele nos ama. Assim como o seu amor foi derramado sobre nós. Assim como o seu amor se expressou através de Jesus Cristo, nós somos chamados a amar a Deus. Amém? O Mateus ali mesmo, 22, só que lá no 39, ele fala: e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Propósito em comum. Esse é o que mais dói às vezes, né? Ame ao seu próximo. Ame ao seu próximo. Jesus ele resumiu os mandamentos nesses dois: amar ao Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. O ser humano, quando ele entra debaixo da aliança, nós, homens e mulheres, quando entramos debaixo da aliança com Cristo, nós somos chamados a amar o nosso próximo. Em outra passagem fala que se eu não amo o meu próximo, eu não posso falar que amo a Deus. Porque como é que eu posso amar alguém como é que eu posso dizer que eu não amo alguém que está do meu lado e vou amar a Deus que eu nunca vi? E Deus nós conhecemos pela fé, amém? Porque segundo a palavra aqui, eu acho que aqui ninguém nunca viu a Deus, né? Porque eu estava lendo esse dia lá, inclusive lá, Moisés chegou pertinho de ver lá, ele tinha que ficar de um jeitinho meio esperto lá para não morrer. Então assim, meu irmão, eu e você, nós nunca vimos a Deus diretamente. Mas nós amamos Ele, amém? Nós declaramos isso. Então ame o seu próximo. E o padrão do amor é amar como a si mesmo. É amar como a si mesmo. É o bem que você quer fazer para você fazer para o seu próximo. Eu não gosto de ser maltratado aqui. Alguém gosta de ser maltratado? Eu não acredito nisso. Então trate bem o seu próximo. Se dedique em amor. Se dedique às necessidades do seu próximo. Hoje o Paulinho trouxe um testemunho no retiro, e foi muito legal, que ele falou que eles têm um acordo na casa dele, aquilo me tocou meu coração, que eles nunca suspeitam o mal um do outro. Olha que interessante isso. Isso é o que Deus vem falando no meu coração há muito tempo, sobre como você pensa sobre o seu próximo, porque as coisas muitas vezes chegam de um jeito diferente no seu ouvido, e muitas vezes elas não chegam diferente, elas estão daquele jeito mesmo, ruim. Às vezes aquilo que você imagina que chegou para você, que a pessoa falou de você, o que ela fez, foi exatamente aquilo. E mesmo assim nós somos chamados a amar o nosso próximo. Então se dedique ao seu próximo, aquele que Deus tem colocado do seu lado. Nós como igreja, esse final de semana que nós pudemos provar, o nosso retiro da igreja, foi um ministrar de amor sobre nossas vidas. De interação, de nos dedicarmos ao próximo, de nos juntarmos para limpar banheiro, para limpar cozinha, para pintar o nosso irmãozinho de colorido lá. O Joãozinho ficou parecendo um Minion, todo amarelo assim. Mas ali o amor ao próximo se manifestou naquele lugar. E por consequência, meu irmão, o amor a Deus também se manifestou. E nós pudemos usufruir e expressar esse amor. Então lembre disso, o amor ao próximo, se você
se converteu, meu irmão, se você conhece a Jesus Cristo e você não ama o seu próximo, você não se converteu. Sinto muito. Agora, se você verdadeiramente reconhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador sobre a sua vida, nós temos que amar o nosso próximo. Você ama o seu próximo. E o amor, ele tem várias facetas. Ele tem inclusive a faceta da correção, muitas vezes, da exortação, mas sempre com a intenção correta dentro do coração. Então ame ao seu próximo, se dedique ao seu próximo, se atente às necessidades do teu irmão. Se atente àquilo que aparece na sua frente para exercitar esse amor. O testemunho aqui do pastor Werner, sobre o Centro Pop e as UAIs que eles estão trabalhando, é uma possibilidade, é uma chance de você demonstrar amor ao próximo. O trabalho que os jovens fizeram lá com os ponchos é uma oportunidade. E por mais que eu ache maravilhoso isso e acho que você deve ir, não se esqueça que você tem a oportunidade de amar o seu próximo aqui dentro também. Então, se existe alguma coisa no teu coração, muitas vezes, contra alguém, vai lá e fala, meu irmão. Fala em amor, coloca para fora, pede perdão, se arrependa de ter falado, libere perdão do que falaram para você, mas não permitam que isso atrapalhe e que nos afaste do nosso propósito, que é amar uns aos outros. Amém? Quarto ponto que eu separei aqui, Mateus 28, 19. Portanto, esse eu gosto pra caramba. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Discipular, repita comigo, discipular é um propósito comum a todos. Você consegue falar isso com vontade? Discipular é um propósito comum a todos. Eu e você somos chamados a discipular pessoas, meu irmão. E isso é algo que a gente vem cultivando no coração da igreja, nós enquanto pastores. O pastor Rideu tem trazido essa ideia desse cuidado ao próximo, de identificar aquele que pode ser discipulado por você. E não é fazer um discípulo teu, eu não quero fazer um mini Fernando, amém? Amém, né? Oh, glória a Deus. Ninguém quer um mini eu. Já basta o Dani. Ninguém quer um mini eu. Mas nós somos chamados, sim, a tratar as pessoas e fazer discípulos do Senhor Jesus. E, meu irmão, esse aqui, ele é literalmente uma ordenança. Não é algo que Deus... se você quiser. Porque, assim, quando nós levantamos nossa mão, nós entregamos a vida para Jesus, eu garanto que todo mundo que já levantou assim, Senhor, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser. Né? Todo mundo já levantou, né? Eu duvido que alguém não tenha feito isso em algum culto, em algum momento, uma devocional em casa, administração. Às vezes o pastor até manda você fazer e você faz, mas você fez. Quando você ergue a sua mão e você coloca, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, você está dizendo que está disponível a fazer aquilo que Ele manda. Amém? Porque nós obedecemos a Jesus Cristo. E daí aqui eu quero fazer um parênteses, aí sempre a gente gostava de falar, mas eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Você tem o livre-arbítrio para você escolher ir para o inferno ou para você ir para o céu. Essa é a tua escolha. E como diz o Renato, quando ele prega aqui, ele fala assim, não fique em cima do muro, porque o muro já tem dono. O muro já pertence ao diabo. Então, enquanto cristãos de verdade, nós decidimos, nós seguimos e obedecemos e servimos a Jesus Cristo. E isso é uma ordenança. Ide por todo lugar, fazendo discípulos, por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei contigo. Jesus falando. Ele está mandando, Ele está determinando, meu irmão. É um propósito comum a todos. É um propósito para mim, para o Rude, para o Carlos, para o Rafa, para o Wilson, para o Werner, para todos. Nós somos chamados a discipular. E se você muitas vezes tem essa capa errada sobre o discipulado, que parte para o lado da liderança e torna aquilo uma coisa ruim, não pense dessa maneira. Cuidar de alguém é um privilégio. Poder servir uma vida é um privilégio. E se você hoje não cuida, não faz um discipulado, se você hoje não tem um grupo familiar, uma célula, no mínimo, nós temos que atender aquilo que o nosso pastor tem chamado, que é orar pelas pessoas.
Orar e com o coração aberto: Senhor, quem eu posso cuidar, Senhor? A quem eu posso discipular? E pode ser que tenha muitos aqui que não tenha ninguém hoje. Mas não se sinta menos por isso, meu irmão. O que importa é você decidir no teu coração a vontade de fazer. Nós somos chamados a discipular pessoas. Nós somos chamados a fazer discípulos do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que se todos nós aqui agora propusermos em nosso coração essa oração por 3, Deus vai enviar alguém para você. Alguém para você acolher, alguém para você receber ligação de madrugada, alguém para você servir com o teu tempo, com o teu dinheiro, com a tua casa, com o teu carro. Mas abra o teu coração, se deixe ser usado por essa experiência maravilhosa que é discipular pessoas. As dores acontecem também. Para mim não é diferente, para o pastor Rideu não é diferente. Mas ainda assim nós estamos cumprindo o propósito de Deus sobre nossas vidas. Então, discipular é um propósito comum a todos. Amém? Então não se esqueçam, nós somos chamados a glorificar a Deus, amar ao nosso próximo e fazer discípulos. E tem muito mais na Bíblia. Tem muito mais de situações onde eu e você fomos chamados. É só a gente ler bastante a Bíblia que a gente vai entender isso. Amém? Minha voz foi embora. Ainda bem que tem essa aguinha aqui, a aguinha do pastor. Posso perder a oportunidade de tomar essa água. Enfim, existem várias coisas que temos como propósito na caminhada com Cristo. Isso aqui eu escrevi para mim mesmo. Olha que interessante isso aqui, mas servir para você, beleza? Existem várias coisas que temos como propósito na caminhada com Cristo. Então, a desculpa de não termos uma motivação para não termos o propósito não vale para nós. Essa desculpa que você não sabe o que fazer, que você não é motivado para isso, a ignorância não é mais uma bênção para você, meu irmão. No mínimo aqui eu te dei 4 situações onde você pode, que é o teu propósito e que é o meu propósito. Então a gente não pode dizer que a gente não sabe. Amém? Amém pela verdade sobre nossas vidas, né? Podemos servir, abençoar a Deus e ao próximo e sermos úteis para Deus. Nós somos chamados a ser úteis para Deus. Mas também existe o propósito específico que Deus deu para cada um. E aqui, como eu disse lá do começo, talvez você, assim como eu, não tenha lá o seu alvozinho pintado, escrito o que você deve fazer. Natan, o teu propósito não é tocar guitarra, Natan. Assim como o meu também não é tocar violão. Nós temos algo muito maior que Deus separou para mim e para você. Mas pode ser que a gente não esteja vislumbrando isso ainda. Pode ser que não esteja claro. E isso muitas vezes gera conflitos em nosso coração. Porque um crente, quando ele se converte, ele quer trabalhar, ele quer fazer, ele quer servir. Isso é natural. Nós queremos ajudar. A gente teve a experiência do retiro, como as pessoas serviram, o testemunho da Camila lá, né, como as pessoas serviram e serviram com excelência. As pessoas, nós temos a necessidade, o desejo de estar servindo pessoas. Isso é gratificante. E é muito mais gratificante do que o meu trabalho lá onde eu sou remunerado. Como é bom quando eu posso vir aqui, ministrar a igreja com o louvor, ministrar a igreja com a palavra, cuidar de um grupo familiar, apacentar, discipular alguém. Como isso é prazeroso. Nós temos isso grande no nosso coração. Então, se você tem esse desejo, não permita que essa dificuldade de entender o pontinho bem pequenininho te atrapalhe sobre isso. Pelo contrário, se motive. Deus tem algo para mim. Deus tem algo para mim. Eu vou servir pessoas, eu vou abençoar. Não se esqueçam do tema, o caminho, o propósito é um caminho. Então, é muito difícil você se converter aqui na hora que você levantar a sua mão e vir o propósito definitivo para a sua vida. Isso vai ser uma construção na sua vida. E ela pode demorar mais para uns, mais para outros. O tempo de Deus, ele é perfeito. Amém? Eu vou ler com vocês lá no Gênesis 12:1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão recebeu um chamado muito específico. Abraão é conhecido como o pai da fé. Lembra da música? Pai Abraão tem muitos filhos. Abraão recebeu o chamado de ser colocado como pai sobre nações. Deus tirou ele do lugar que ele estava. E falou, olha que interessante, eu não anotei aqui, mas se você for ler a história de Abraão, Deus falou para ele, vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, tipo assim, ele não teve o lugar específico na cabeça dele onde é que ele ia. Ele simplesmente saiu da terra dele, dos parentes dele, e foi caminhando. E daí, se você for dar aqui a sequência da história de Abraão, ele foi chegando em vários lugares marcantes, né? Ele chegava e estabelecia um altar para Deus. Então, assim, ele foi caminhando. Deus falou para ele, você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai, você vai ser conhecido, você vai ser famoso nas nações. Ele tinha um propósito muito específico. Tanto que hoje ele é conhecido por isso. Amém? Lá em 1 Samuel 16:11, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel, encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Davi recebeu um propósito de ser rei sobre Israel. Davi recebeu um propósito bem claro. Dentre tudo que ele podia fazer, assim como nós, dentre todos os propósitos que é comum a mim, comum a você, ele era pastor, mas existia muitos pastores, não é verdade? Inclusive, junto com ele, deveria ter muitos pastores. Guerreiro, a Bíblia não fala algum que matou leão e urso, mas devia ter uns bons de briga também lá, que cuidava dessas ovelhas. Mas Davi foi chamado a ser rei sobre Israel. E enquanto ele era rei, ele era o rei. Ele tinha um propósito muito específico sobre a sua vida. Ele entendeu, ele recebeu esse propósito, que era ser rei sobre a nação de Israel. Então, esses dois exemplos que eu trouxe, tanto Abraão quanto Davi, eles receberam propósitos específicos. E olha que interessante, isso pode acontecer. Abraão recebeu do próprio Deus. Davi recebeu do profeta. Recebeu de Deus através da vida do profeta. E muitas vezes pode ser que aconteça isso, meu irmão. Pode ser que você esteja no meio de um mover com Deus, e Deus vem te dar um direcionamento, e Ele fala, é isso que eu vou fazer com você. Pode ser que Ele use nossos profetas, os nossos pastores. Pode ser que Ele use seu filho. Deus fala através daquilo que está ao nosso redor. Pode ser que Ele te fale em sonho. A questão é que nós precisamos ficar atentos, porque Ele tem, sim, um propósito específico. Assim como eles, nós também temos algo específico para cada um de nós. Você crê nisso? Amém. Mas como identificar? Não existe uma receita, meu irmão. Não existe algo pronto. Pode ser que para um, como eu falei, para outro, Deus traga uma revelação sobrenatural. Como eu disse, não aconteceu comigo, mas pode ser que aconteça com você. Pode ser que Deus traga uma revelação sobrenatural, mas pode ser, e isso eu me incluo, que Deus ele nos revele o propósito enquanto nós estamos caminhando. Eu vou caminhando. Deus vai me dando pequenas direções, assim como Ele fazia com Abraão. Ele falou, Abraão, você vai ser isso. Mas o caminho para chegar lá, Deus foi mostrando para ele. Deus foi mostrando. Vai para cá, vai para lá, faça isso, faça aquilo. E assim pode ser, e assim eu acredito que na verdade com a maioria de nós é assim também. Deus ele vai se revelando e mostrando o seu propósito. E aqui eu separei 4 pontos, brevemente quero falar com vocês, sobre como identificar, ou algo que pode ajudar a identificar aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso pensando no caminho, tá? Não tem nenhuma receita aqui que vai mandar você ir para o seu quarto hoje à noite e amanhã você vai sair com a resposta. Não vai ter nenhuma receita aqui para você se ajoelhar aqui e falar 3 palavrinhas mágicas e Deus revelar sobre a sua vida. Mas sempre pensando no quê? No caminhar, no evoluir, no ir adiante sempre com Deus. O primeiro ponto
que eu tenho aprendido, inclusive eu tenho ouvido bastante isso do meu pastor, do pastor Rideu, é identificar qual é o nosso ministério. E quando eu falo aqui sobre ministério, eu estou falando dos 5 ministérios. Então, uma das coisas que contribuem para que eu possa identificar qual é o meu propósito é entender em qual dos 5 ministérios Deus me chamou. Para qual dos 5 ministérios? Meu irmão, presta atenção aqui em mim. Todos que estão aqui foram chamados a exercer um dos 5 ministérios. Amém? Esse chamado, essa palavra foi derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Os 5 ministérios foram instituídos por Deus para que haja o aperfeiçoamento da igreja. Todo mundo aqui quer servir, amém? Então, todo mundo aqui está inserido num dos 5 ministérios. Isso eu garanto para vocês. Lá em Efésios 4:11, fala assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A primeira coisa é entender isso, que nós estamos inseridos. Aquilo que Deus preparou para você, ele está diretamente relacionado a um desses 5 ministérios. Então, o teu propósito ele está ligado a um dos 5 ministérios. Para descobrir qual deles você se encaixa, basta olhar as suas características. E isso é muito interessante, eu levei muito tempo para aprender isso. As características dos 5 ministérios. Tem pessoas que já têm isso muito claro, e tem pessoas que têm algumas coisas confusas. E eu fiquei muito tempo confuso. Olhar as suas paixões. Eu tinha uma frase que eu gostava de falar, que é muito interessante, e eu ainda penso dessa maneira. E como diz, o Rideu fala, né, na minha teologia herética, não está na Bíblia isso. Mas Deus não é burro, meu irmão. Deus não é burro. Se Ele te deu habilidades, se Ele te deu paixões, se Ele te deu desejos de servir em áreas específicas, é porque Ele quer te usar naquilo. Não faz mais sentido? Porque eu, quando era pequeno, eu entendia, e eu escutei isso uma vez. Não, você pode estudar tudo aquilo que você... Nossa, Deus vai te encaminhando, vai te dando, abrindo portas para você estudar, de repente Ele vem e muda tudo. Vai fazer virar uma bailarina. E às vezes eu acreditava, não que eu ia virar uma bailarina, obviamente, mas eu acreditava que, tipo assim, cara, eu posso investir em tudo, me dedicar. Amigo, você não quer ser bailarina. Eu posso me dedicar a tudo. Eu pensava assim, vou me dedicar aqui anos, vou estudar. Quando eu comecei a estudar violão, lá com o Thomas, né, daí de repente Deus vai falar assim, não, agora joga fora esse instrumento e vai cuidar das crianças. Fala, Deus, mas não é assim, acho, né? Não pode ser desse jeito. Porque aquilo desanima a gente, não é verdade? A gente fica com uma falsa esperança. E, meu irmão, Deus, Ele deu os teus dons, as tuas paixões, os teus desejos, as tuas afinidades, porque Ele quer te usar com isso. E isso ajuda você a identificar um dos seus 5 ministérios. Amém? Olha que legal. Você gosta de estudar e ler ou pesquisar? Tem pessoas aqui que gostam. Gosto muito de ler, gosto muito de estudar, gosto de fazer pesquisa. Isso já vai dando uma direção daquilo que Deus espera de você dentro dos 5 ministérios. Ou então você é daqueles que gosta de juntar gente, que não poupa esforços para fazer o melhor ao próximo, aquele que sofre, você é daquele que sofre com o teu próximo, que a pessoa está com uma dor assim, aquilo queima dentro de você, você chora junto. Aquilo que causa uma indignação, mas aquela indignação que te meio melancólica, assim, né? Você só sofre com a pessoa, só. Você só chora com ela. Pastoral é muito assim. É aquele que vê a perninha da ovelha quebrada e aquilo dói nele. Você gosta, mais do que isso, você sente uma necessidade de compartilhar um testemunho e falar de Jesus? Você é daquele que você vai nos lugares, assim, primeira oportunidade que tem, eu vou dizer, eu amo Jesus. Eu amo Cristo. Mas quando eu entro numa roda desconhecida, eu já não chego a falar, porque Jesus, meu irmão, como o Arthur falava, você vai para o inferno. Lembra? Você já tem Jesus, você vai para o inferno. Tem pessoas que têm isso como uma coisa meio que natural dentro delas. Ela chega numa roda, ela já começa a falar. Primeira oportunidade que ela tem, eu tenho um amigo de verdade, deixa eu falar dele para vocês aqui. Meu amigo Jesus. Isso não salta do meu coração naturalmente. É o que eu preciso me esforçar em fazer. Mas tem pessoas que nasceram com esse dom. E elas têm isso, é algo que ele aflora naturalmente. É o evangelista.
Você tem muitos sonhos, impressões, percepções do reino espiritual. Olha que legal esse. Quando nós éramos da juventude, né? Tem que falar na juventude. A gente tinha muitas pessoas que eram muito movidas por sonhos. Sonhos de impressões sobre a igreja. Impressões sobre o irmãozinho que estava do lado, muitas vezes. Tinha uma percepção espiritual diferente. Cadê o Paulinho? Fugiu daqui. O Paulinho é um cara que ele move muito nessa percepção espiritual. Quando você começa a orar perto do Paulo, ele já começa a ter impressões sobre o que Deus está movendo. Quando ele prega aqui, ele faz isso. Ele começa a enxergar as coisas muitas vezes. E pode ser que ele não esteja vendo claro na frente dele. Mas é uma percepção que muitas vezes é inexplicável, de que Deus está fazendo algo no espiritual. E por mais que eu e você e todos aqui cremos nisso, são poucas pessoas que conseguem sentir isso. São poucas pessoas que conseguem ter essa percepção dentro do seu ser e perceber, o ambiente está mudando. O profético, ele tem essa percepção dentro dele, de entender no reino espiritual aquilo que Deus está querendo fazer aqui na terra. Então, se você tem isso, se você sonha muito, meu irmão, se você tem impressões, se você tem visões, lembra que uma vez eu perguntava para o Arno, né, Deus, como que Deus fala comigo, pastor? Porque eu não tenho visão, né? Ele não fala no meu ouvido. Eu ficava numa luta, assim, sabe? Eu quero entender o que Deus fala comigo. E uma vez o Arno falou bem claro para mim, falou assim, eu tenho claro que a maneira como você ouve Deus é através de uma percepção, que a maioria das pessoas traduz como uma boa ideia. Não é algo dentro de mim aqui. Meu irmão, não é. É uma percepção, Deus está te mostrando algo. Esteja atento a isso. Esteja atento a isso. E se você tem muito isso, com uma frequência muito grande, provavelmente você é do ministério profético. Amém? Você tem facilidades com o processo, planejamento, gerenciamento de pessoas, estratégias. Eu acredito que você seja um apóstolo. Aquele que é enviado e que implanta estratégias. Aquele que traz estratégias para que o reino funcione, para que a casa funcione. Aquele que distribui as tarefas entre os irmãos, aquele que percebe no irmão um potencial e traz à tona aquilo para que a igreja seja servida. Se você tem essa característica, comece a buscar entendimento sobre o que é o ministério apostólico. Eu acho que o ministério apostólico é o ministério mais sombrio assim, da nossa mente, né? Porque daí a gente fica ouvindo, todo mundo se chama de apóstolo, agora o cara vira um pastor mais famoso, ele vira apóstolo. E aí você chama ele de pastor. É apóstolo. Eu descobri esse dia que tinha até outro que eu esqueci o nome agora, né? Tem um acima do apóstolo agora. Príncipe? Bispo? Não, mas tinha um bem forte, né? Pai de apóstolo, acho que era um negócio assim. Os caras inventaram uma nova linha, assim. Pai apóstolo. Misericórdia. Mas a questão é que o ministério apostólico, ele existe, ele é para nós hoje. Ele está no meio da nossa igreja, ele age no meio da nossa igreja. E se você tem essa característica, muitas vezes você pode estar sendo direcionado para esse ministério. Para servir, sendo enviado. Eu vou chegar aqui, vou plantar uma igreja, vou implantar um trabalho missionário, vou implantar uma escolinha dominical no meio da favela. Não importa. O que importa é você ter o coração e alguém que saiba conduzir os trabalhos. Amém? Então, esses 5 ministérios, esse primeiro passo é, busque identificar onde é que você está nos 5 ministérios. O segundo, esse foi mais comprido, tá? Porque ele tem mais coisa. O segundo que eu coloquei aqui é persistir na busca. Mateus 7,7 fala, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Devemos insistir com Deus, buscar Ele em oração, colocar o nosso desejo de entender a sua vontade para a minha vida, expressar o nosso desejo de servi-lo mais e melhor. Irmão, persiste na oração. Inclusive aqui Mateus, aquelas bíblias que vem com os tópicos, os temas assim, das passagens, se você for ler ali em cima de Mateus 7,7, acho que ele vai estar com isso, né? Persistência na oração. Então insista com Deus, Deus, busque todos os dias, Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Pai, me revela a tua vontade, Pai, revela o que o Senhor quer fazer. Às vezes eu falo no meu grupo familiar, vamos ter a coragem de chegar de manhã e já perguntar, Pai, que roupa que o Senhor quer que eu use? Às vezes é meio bobo assim, e pode ser que Deus realmente está falando assim, vai, porque eu quero uma.
Mas o que importa de verdade é você colocar o teu coração em buscar a vontade de Deus. Não no que vai vir naquele momento, mas de buscar, porque quando você vai exercitando isso nos teus dia após dia, essas coisas mais sérias, vocês entendem que entender o propósito é uma coisa séria. Fala muito do nosso desígnio. Essas coisas sérias vão ficar mais claras para nós. A gente vai buscar com mais afinco. Quando a gente tivesse a ajoelhar aqui na frente, nos nossos cultos, ou no nosso devocional em casa, eu vou buscar, Deus, me mostra meu propósito, Pai. Me mostra, e agradecer pelo que Ele tem te revelado dia após dia. Então persista, seja insistente. A palavra fala, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Isso é uma verdade. A Bíblia é uma verdade sobre nossas vidas, está escrito isso. Batam e a porta será aberta. Se você está batendo na porta da pergunta, Deus, me mostra qual é o meu propósito, essa porta vai se abrir sobre a sua e sobre a minha vida, amém? Esteja isso bem claro, seja insistente. Terceiro ponto, buscar conselhos. Provérbios 15, 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém? Devemos estar atentos aos conselhos daqueles que nos amam, principalmente dos nossos pastores e líderes. Muitas vezes a orientação de Deus para nós virá por eles. Então eu estou lá batendo, insistindo. Deus, me mostra. Aí o pastor Rideu identifica em você uma qualidade, uma habilidade. Irmão, vai lá ficar na salinha com as crianças. Eu estou ouvindo a Deus aqui. E continua batendo. E Deus está te falando, meu irmão, aquilo que você quer, aquilo que Ele quer que Ele faça. E Deus está te revelando qual que é a vontade dEle para aquele momento. Então fique atento, porque muitas vezes, isso eu falo de experiência própria. Para mim, a maioria das vezes, as instruções de Deus, eu tenho uma experiência, duas, mas uma mais marcante, que foi quando eu assumi a Rede Jovem, que eu ouvi Deus falando. Eu ouvi um sussurro no meu ouvido, falando que era para mim assumir a Rede Jovem, porque eu não queria de jeito nenhum. E agora, recentemente, em relação à compra da minha casa. Mas salvo isso, meu irmão, os nossos pastores vão nos mostrando, vai para isso, né? O pastor Arne chegou, ele ficava na reunião, nós precisamos de um herói para o retiro, daí mais uma reunião de agenda, né? Pessoal, nós estamos com o retiro perto, nós precisamos de um herói. Daí chegou o Rodolfo, você é o nosso herói. E o Rodolfo estava esperto, estava atento, e olha o trabalho de excelência que ele fez. Então nós precisamos estar atentos aos conselhos, às orientações dos nossos pastores, dos nossos amigos mais próximos, daqueles que nos amam. E aqui vai uma virgulazinha, que eu aprendi também e é uma experiência minha. Prestem atenção a quem vocês estão dando ouvido. Amém? Começa a buscar em Deus as pessoas que realmente se importam com você. Eu tenho pessoas, e eu agora estou falando assim de pessoas mesmo que, sabe, que se dedicam a vida a você. Eu tenho amigos aqui dentro da casa, que eu sei que eles vão falar o bom e o ruim para mim quando está acontecendo. Eu sei que eles vão me elogiar e vão me exortar quando é necessário. E eu sei que se rolar uma palavra um pouco mais áspera, isso não vai mudar em nada o que vai acontecer entre nós. Então busca essas pessoas, as pessoas a qual você abre o seu ouvido. Porque você não pode deixar que tudo que vem do teu ouvido caia no teu coração. Mas existem pessoas que elas conseguem tocar em você a ponto de mudar o que você é. E é bênção ter pessoas na sua vida. Só que tem que ter pessoas que você realmente confia. Que ela vai estar sempre cogitando o seu bem, sempre buscando o melhor para a sua vida. Amém? Então busquem conselhos, não se apartem disso, eles são importantes. Ali Deus vai falar. Quarto e último ponto. Estar atento e disponível às oportunidades de servir com os seus dons e talentos. Estar atento às oportunidades. Romanos 12:5 fala assim: assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, nossos dons já começam aqui. Foi uma graça da parte de Deus, amém? Aquilo que eu consigo fazer, a minha habilidade, foi uma graça da parte de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Se o dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria.
Então todos nós temos habilidades, todos nós temos maneiras de servir. Gálatas 6:10 fala assim, ó, portanto, olha que legal isso aqui, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A carta aos Gálatas nos incentiva a servir as pessoas enquanto nós temos oportunidade. Quando eu falo sobre oportunidade, meu irmão, eu fico pensando, às vezes uma oportunidade ela aparece na minha frente. E eu não fico atento a ela. Meu irmão, a necessidade vai continuar ali, mesmo que eu não faça, não é verdade? Outra pessoa vai fazer. Mas aquela pessoa vai deixar uma outra área descoberta. E assim por diante. Se todos nós estivermos atentos às necessidades da nossa casa, com as habilidades que eu e você temos, nós seremos plenamente supridos, amém? Em todas as necessidades. Seja no departamento da música, seja no departamento das crianças, seja no departamento da área de serviço, de cuidar do estacionamento, da porta, de arrumar a cadeira, seja na pregação da palavra, seja na projeção, seja na filmagem, seja na salinha de conversa, em todas as áreas nós estaremos supridos, se eu e você estivermos atentos às oportunidades. Então, quando o pastor chegar para você, e ele falar, meu irmão, eu enxergo algo, não vem com aquela mentalidade do tipo assim, já quer algo de mim. Não é ele que quer, meu irmão, é Deus que quer algo de você. É Deus que quer. É Deus que quer uma árvore que dê frutos, e que dê frutos para a glória de Deus. Porque quem não dá frutos para a glória de Deus, ó, o machado vem, já, fogo para você. Isso não é um peso, isso é uma alegria, não porque eu vou para o fogo se eu não servir, mas porque eu tenho a oportunidade de servir na casa de Deus. Então, esteja atentos às oportunidades. Amém? Devemos estar atentos às oportunidades que aparecem a nós. Usar talentos e habilidades para servir a Deus no caminho. Então, olha só, Ele vai te direcionando. Fernando, faça isso. Eu já testemunhei aqui, mas eu trabalhei com as crianças junto com a Raque. Os juniores, a gente trabalhava, né? 10 e 12, né? A Raque pegou os mais novinhos, né? Mas eu peguei os 10 e 12. Depois eu trabalhei com os adolescentes. Depois eu trabalhei com os jovens. Tinha uma época que eu tinha um grupo familiar na integração. Então eu trouxe todo o meu grupo familiar para a integração. Há muitos anos eu sirvo no louvor. Por algumas vezes eu tive a oportunidade de trazer a palavra. E há oportunidades que Deus vem me direcionando. Alguém fala, quer servir lá? Você pode servir lá? Eu sei fazer? Sei. Eu quero servir? Quero. Eu tenho a disposição? Tenho. Eu pego essa oportunidade. Depois vem Deus vem muitas vezes e ajusta você para outra coisa. E está tudo certo. Quando isso acontecer, isso vai vir com uma alegria no seu coração. Vai vir com uma alegria de estar cumprindo a vontade e o propósito de Deus. Então estejam atentos às oportunidades que aparecem, meu irmão. Quando o pastor Werner subir aqui mais uma vez e falar para você, nós precisamos de voluntários para servir nas casas. Eu acredito que quando ele falou isso já queimou no coração de alguém. E às vezes não queimou com uma alegria assim, uhul, eu vou lá servir comida, eu vou lá trabalhar, eu vou abrir mão de uma noite minha e vou servir. Mas algo lá dentro do teu coração deve ter falado assim, acho que isso é para mim. Sutilmente. Eu tenho certeza que para alguém isso soou assim no coração. Sutilmente, nossa, eu acho que eu posso ajudar lá. Se você acha que você pode, então você pode, meu irmão. É uma oportunidade de serviço. Então sirva de acordo com as oportunidades que te aparecem. E Deus vai te guiando, vai te levando em direção ao propósito dele. Aquela meta pequenininha que você não consegue enxergar. Porque daí quando você estiver pertinho dela, você vai falar, era isso! E às vezes você vai chegar e falar assim, mas eu já faço isso tanto tempo. Daí ele vai falar assim, que bom, meu filho, está tudo certo. Então, não se bitole muito disso. Eu fiquei muito tempo bitolado disso. Deus me mostra, meu irmão, faça isso. Não vou fazer nada enquanto Deus não mostrar para mim o que é para mim fazer. Não vou mais pregar, não vou mais cantar, não vou cuidar do grupo familiar. Eu quero que Deus me mostre qual é o propósito maravilhoso, magnânimo, específico da minha vida. Não faça isso, meu irmão. Não gaste tempo com esses pensamentos bestas. Nós somos chamados a servir e agarrar as oportunidades. E durante o nosso caminho, o nosso propósito vai ser mostrado. E como eu disse, se tem alguma dificuldade, mas eu não sei do propósito. Você volta lá para trás do que eu falei. Você tem o propósito de glorificar a Deus, amar o teu próximo e discipular pessoas. No mínimo. No mínimo, isso é para todo mundo que está aqui.
Então, essa balelinha de que eu não sei o meu propósito já acabou para vocês e para mim também. Amém? Concluindo, devemos buscar sim o nosso propósito em Deus, entender a sua vontade para nós, para que possamos concluir a obra que Deus preparou para nossas vidas. Mas não devemos ficar parados enquanto descobrimos. Nosso propósito comum está aí. Basta buscar na Bíblia. As oportunidades de servir se apresentam a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada domingo, a cada final de semana. Existe uma oportunidade de servir que se apresenta na sua e na minha vida. Cada um de nós, como o nosso pastor falou, cada um de nós tem a oportunidade de ser bênção na vida do próximo. Esse é um chamado para nós também, né? Ser tu uma bênção. Nós, eu, você, somos chamados a ser bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Então não perca tempo ficando só pensando no que você deve fazer. Faça algo, trabalhe, sirva. E Deus há de revelar o propósito dele. Eu queria fechar com esse versículo, que por muito tempo eu olhava para ele e achava ele um tanto contraditório. Porque eu sempre entendia como assim, primeiro eu sou para depois eu fazer, isso está bem claro. Mas por muito tempo, qualquer coisa que me dava para fazer, eu falava, eu não sou isso que eu faço, eu sou o que eu sou. A identidade, eu queria gritar tanto com uma identidade, que eu não entendia que a nossa identidade ela é forjada para algo. Não é uma identidade só para mim ser algo, levantar a mão e falar que eu sou. Não faz sentido isso. E fica lá em 1 Pedro 2,9. Isso é um rema, um dos remas que eu tenho para mim. E ele fala assim: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Amém? Isso é uma identidade. Até aqui fala do que eu e você nós somos. Nós somos o povo separado, nós somos a nação santa, nós somos a raça eleita, nós somos tudo isso que a Bíblia fala que nós somos. Mas a vírgula vem e diz: para. Propósito, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então eu e você somos algo, mas nós somos algo para nós fazermos algo, amém? Então você não é o que você faz, mas se você é algo, você faz algo. É assim que funciona. Se eu sou verdadeiramente cristão, se eu sou verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus, eu faço algo para Ele. Eu sirvo e eu trabalho. Aonde Deus mostrar, aonde a oportunidade de se apresentar, aonde as minhas habilidades se encaixarem. Como eu falei, eu não vou virar uma bailarina, porque eu não sei dançar. Mas eu sei tocar um violão, eu sei cantar, eu sei cuidar de pessoas. Então é ali que Deus está me usando. Para alguns pode ser que não seja isso, mas esteja atento àquilo que Deus quer fazer, e o propósito dele irá se revelar à sua vida, amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? Eu queria orar com vocês. Primeiramente no momento onde que você com Deus possa entregar para Deus qualquer sentimento de confusão muitas vezes sobre o propósito, de não entendimento. E no mínimo que você possa fechar os seus olhos e abrir o seu coração e falar: Deus, eu quero servir ao Senhor. Deus, eu entendo que o meu propósito é amar ao Senhor, é amar o meu próximo, é discipular assim como nos foi ensinado. Esse é o primeiro ponto. Feche seus olhos, meu irmão. Obrigado, Paizinho, pelo favor do Senhor sobre nossas vidas, Deus. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor tem revelado, Pai, o seu propósito dia após dia, Pai. Obrigado, Pai, porque nós somos pessoas, Pai, filhos produtivos, Paizinho, que damos frutos para o Senhor, Deus. Pai, eu quero declarar, Pai, devido aos meus irmãos aqui, Pai, se existe alguma confusão, Pai, sobre o entendimento, Pai, do que é o propósito, do nosso objetivo, Paizinho, que isso caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, Pai, e que os olhos do coração se abram, Pai, e que as necessidades, Paizinho, que existem no seu corpo sejam trazidas à tona, Paizinho. Que os ensinamentos do Senhor, Pai, de amar ao Senhor acima de todas as coisas, de amar ao próximo como a nós mesmos, Paizinho, de que nossas atitudes devem glorificar ao Senhor, Pai, e que nós devemos discipular pessoas, Pai, que isso caia agora no coração do meu irmão, Paizinho, que isso caia no coração da nossa igreja, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, adora o Senhor, meu irmão.
Adora o Senhor, meu irmão.